sétimo ano, tudo bem? Nós vamos dar então continuidade ao nosso conteúdo de ciências. Nossa última aula foi sobre as gimnospermas e hoje nós vamos começar falando sobre as angiospermas, que são as maiores plantas, tá? Além de ser as maiores plantas, elas têm os maiores representantes e elas possuem flor, fruto e sementes. Então elas vão da página 115 a 127. Então o que significa angiospermas? Possui o maior número de espécies, tá? Ocupa os maiores e diversos tipos de ambientes, então nós podemos encontrar elas em todos os lugares e reúne os principais componentes de matéria orgânica. O que significa angiosperma? Do grego, ágion, vaso, que faz referência ao fruto, e esperma, a semente. Portanto, angiosperma significa planta com semente dentro do fruto. Lembrando que hoje nós vamos começar e a próxima aula terminar, porque o grupo das angiospermas é um grupo muito grande, tá? Então, além da raiz, caule, folha e semente, que também estão presentes das gimnospermas, as angiospermas possuem flores e frutos. Então, as flores elas servem também como atrativos para os dispersadores, certo? Para os agentes polinizadores. E elas têm adaptações evolutivas que favoreceram a dispersão das espécies. Então, nós podemos encontrar elas em todos os lugares. Enquanto as flores tornam mais eficiente a reprodução dessas plantas, os frutos protegem as sementes de seu anterior e aumentam a chance delas brotarem. Então, nós temos ali as flores, tá? A semente e o fruto. Então, o fruto, elas vão proteger a semente. E a flor vai ser o quê? Um agente polinizador, tá? Então, esses vegetais fornecem uma infinidade de materiais de grande utilidade para os seres humanos e diversos outros seres vivos. Como o que nós temos? A madeira, que dá para fazer casa, dá para fazer cadeira, dá para fazer carteira, o látex, os pigmentos para coloração, a sacarose, que serve como açúcar, substâncias com propriedades medicinais, que são as plantas medicinais, e além de alimento e abrigo para diversos tipos de animais. Os órgãos vegetativos. Os órgãos vegetativos correspondem quem? A raiz, ao caule e às folhas. Então, quem que são os órgãos vegetativos? Raiz, o caule, que vai sustentar toda a planta, e a folha, que ela vai fazer fotossíntese, vai ser responsável pela evaporação, vai ser responsável, ela tem uma substância que não deixa a chuva entrar diretamente nela, e assim sucessivamente. A raiz. As raízes têm duas funções principais para o vegetal, que é a fixação e absorção de água e sais minerais do ambiente, e algumas também apresentam função de armazenar substâncias e nutrientes. Como assim? Algumas armazenam substâncias e nutrientes, tá? Então, aqui nós temos a raiz axial, que ela tem uma raiz principal e depois ela vai para todos os lados. E a raiz fasciculada, que ela é conhecida como cabeleira, certo? Olha aqui, ó, que ela sai igual como se fosse um cabelinho. Quais são as partes da raiz? Então, nós temos a região da ramificação, que é onde ocorre a ramificação da raiz, originando as raízes laterais. Então, nós temos aqui a região da ramificação, que é onde nascem as raízes laterais. A região pilífera, que é a região de absorção de água e sais minerais. A região lisa ou de crescimento, tá? Que é capaz de se multiplicar, favorecendo o crescimento da raiz. A região meristemática, que faz a intensa multiplicação das células. E a coifa. A coifa ela vai proteger a raiz, como ela vai entrando no solo. Então, a coifa vai proteger toda a raiz. Os tipos de raiz. As raízes são, em sua maioria, terrestres, porque elas tiveram uma adaptação para ser terrestres, e subterrâneas, ficando em contato com o solo ou substrato,
Mas também pode ser encontrada raízes aquáticas, aéreas e alguma serve de alimento. Então aqui ó, nós temos a raiz cintura, que ela vai envolver toda a planta. A raiz suporte, olha que bonitinho, que ela faz como os pezinhos, como se fosse um suporte mesmo. As raízes tabulares, que elas são grandes. As sugadoras, que elas são bem fininhas. As tuberosas, ó, que elas servem como alimento, aqui no caso nós temos a cenoura. E as raízes respiratórias, que elas ficam para cima para poder respirar. O caule. O caule é o órgão vegetal responsável pela sustentação dos ramos, das folhas, das flores e dos frutos. Possui também a função de conduzir toda a seiva, então como ela tem vasos condutores, o caule vai conduzir toda a seiva elaborada, tá? E a seiva bruta, as partes do vegetal por meio dos vasos condutores. Quais são as partes do caule? Então nós temos o entrenó, que é o espaço entre dois nós consecutivos. Olha aqui, ó, aqui vem um ramo e aqui outro. Então esse espacinho aqui é o entrenó. O nó, que é a região onde o caule vai se fixar, localizada as gemas laterais. A gema lateral, conhecida também como gema axial ou broto, responsável pela ramificação dos brotos. E a gema apical, que vai fazer o que? Alongamento, responsável pelo crescimento e pela altura dessa planta. Tipos de caule. Então nós temos o colmo, a haste, os caules aquáticos que vivem em bastante quantidade de água, os rastejantes. No caso dos rastejantes nós temos aquela planta bem, a melancia, o rizoma, ó, que nós temos aquele que é bem ardidinho quando nós vamos comer, o gengibre, o tronco, a estipe, os tubérculos que servem como alimento e o bulbo, tá? As modificações do caule. Alguns caules, elas sofrem modificações para se adaptarem melhor ao ambiente onde elas vivem. Então, nós temos o cladódio, olha lá, onde elas conseguem armazenar grande quantidade de água, em forma de espinhos, olha lá quantos predadores. A gavinha, que é toda enroladinha igual um fio de telefone, e o acúlio, que também possui espinhos para sua proteção. A folha, como as mais variados formatos e tamanhos, elas realizam processos essenciais. Sua forma garante grande superfície para receber luz, então as folhas ajudam elas a receberem luz, tá? Nós temos muita clorofila, que é responsável em transformar dar cor à planta, e elas são capazes de realizar fotossíntese. Então aqui ó, eu coloquei para vocês a imagem de uma folha, que ela faz o que? Ela transforma a luz solar em glicose, em energia para ela, tá? Então ela transforma, olha lá, o gás carbônico mais a água em glicose e oxigênio para o meio ambiente. A clorofila, você vai lembrar o que? A cor, que vai dar coloração. Essa clorofila pode mudar de uma planta para outra, né? Vai depender das cores, certo? Então, as funções da folha qual que é? Fotossíntese, glicose, que vai ser a forma de energia, respiração e a transpiração. Quando vai chover, vocês podem perceber, muitas vezes em tempo seco, que as plantas elas liberam aquela umidade para o meio ambiente. Em ambiente que nós temos mais plantas, é um ambiente mais úmido. E a folha também apresenta uma substância impermeável chamada de cutina. Então, quando a água cai, vocês podem ver as gotinhas em cima dela, que as protege e ajuda a diminuir a perca de água. E nós temos os estômatos, que são células que fazem trocas gasosas. Então, aqui nós temos um estômato aberto e aqui um estômato fechado, tá? Que possibilita as trocas gasosas e também evita a perda de água. Ou quando tem água, a planta tem muita água, ele facilita que a água seja liberada. As partes da folha. Então nós temos o limbo, que é uma região com formato semelhante a uma lâmina, que é a folha mesmo em si, tá? É o principal responsável pela respiração e pela fotossíntese dessa planta. O pecíolo, que prende a folha ao caule, ao ramo.
e a bainha, que é a dilatação do pecíolo, que melhora essa fixação da planta, tá? Da folha aqui na planta, ó, que é a parte mais gordinha que nós temos ali. As folhas também elas podem ser modificadas para atrativo de agentes polinizadores, para trazer insetos, certo? Ou para espantar predadores. Então aqui nós temos as brácteas, olha que linda a coloração dela, tá? As folhas insetívoras, que ela serve para atrair os insetos, e os espinhos, que ajudam ela contra os predadores. A reprodução. Então, nós temos aqui nas angiospermas a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Nessa aula, vocês vão ver somente a reprodução sexuada. A assexuada eu vou deixar para a próxima aula, certo? Então, a reprodução sexuada, vocês sabem que ocorre o encontro do gameta masculino com o gameta feminino. Tem que envolver o sexo, o encontro dos gametas. Então, as flores e os frutos são órgãos reprodutivos, tá? Exclusivos das angiospermas. Juntamente à semente, elas são essenciais para a formação de novas plantas e a perpetuação da espécie, desse grupo vegetal. Então, aqui nós podemos ter flor hermafrodita, quando ela possui os dois sexos, masculino e feminino, a flor feminina e a flor masculina. Quem que vai fazer a polinização aqui? O vento e os insetos. Aqui nós temos a flor, tá? Que as flores são órgãos responsáveis pela fecundação e é nelas que ocorre a união das células sexuais feminina e masculina, que resultará na formação dos frutos e das sementes. Então aqui nós temos o estame, que é a parte masculina, que tem a antera e o filete. O carpelo, que vai ter a parte feminina, tá? Que é onde vai ter o estigma e estilete, que vai levar até o ovário, aonde está o óvulo. Nós temos a sépala, que é a de coloração verde. As pétalas, que elas têm as cores coloridas para atrativo dos insetos. E o pedúnculo, que é a região de sustentação. A polinização é realizada por agentes polinizadores, como inseto, pássaros, morcegos, seres humanos e até mesmo o vento. Flores apresentam atrativo como quem? As pétalas coloridas, quanto mais coloridas, mais atrativas. O néctar, que é o líquido açucarado, produzido na base das pétalas. E o perfume e o formato. Então, se vocês puderem observar, muitas flores, elas possuem perfumes, o cheiro, que atrai os agentes polinizadores. E nós temos agentes dispersadores, que vão levar as sementes de uma região para outra, que é o transporte dos frutos e semente por agentes de locais distantes da planta-mãe. Que eles podem ser o quê? Os animais, a água, o vento e o fruto. Certo, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Semana que vem, nós vamos ver a reprodução assexuada, sobre os frutos e sobre as sementes. Até a próxima aula e fiquem com Deus.